Qual é a parte ruim de casar? Deixar de ser 100% você, pra você, a metade de você, a metade da pessoa e não dá certo. Já casei 4 vezes, aí já tá com 10 anos que eu moro só e nunca tive tão bem na minha vida. Pro homem hoje em dia que quer casar, tu recomenda? Não tem futuro não. Não tem coisa melhor do que a vida de solteiro. Não, gente, homem que paga pra ter uma acompanhante, pra mim ele é super seguro de si, entendeu? Porque não tem homem, gente, que não é igual mulher, não tem paciência pra date, não tem paciência pra conhecer alguém, não tem paciência pra saber se a pessoa vai querer ele, não. Ele paga, ele escolhe, paga e vai viver a aventura, a experiência dele. É isso, é sobre isso, tá tudo bem, gente. Cada um tem sua opinião, cada um tem o seu jeito de se divertir e é isso, está tudo bem. Ninguém fala sobre a solidão de quem espera uma mensagem que não chega. Ninguém fala sobre o cansaço de se arrumar para uma atenção que nunca aparece. Os dois lados estão machucados, só que calados de formas diferentes. E esse silêncio, com o tempo, vira uma parede que ninguém sabe mais derrubar. Homem não dá chance pra mulher. Nós, mulheres, que damos chance pros homens. Vocês já repararam que o homem, ele não dá chance pra uma mulher pensando assim, igual a gente pensa. Ai, vou dar uma chance pra ela, vou sair com ela porque ela é gente boa. Homem não faz isso. Somos nós mulheres que fazemos isso. Ai, vou dar uma chance pra ele porque ele é gente boa, tá me chamando pra sair. Homem não faz isso. Se a mulher não é minimamente atraente ou bonita, ele não vai dar uma chance pra ela. Nós mulheres que temos essa mania. Inclusive, quando a mulher vacila com o homem não dá chance, gente. Ele não dá chance. Nós mulheres não damos uma chance, a gente dá várias. E aí, a gente fica nisso de, ai, vou dar uma chance pra ele porque ele é gente boa, que não sei o quê. No final, o cara não é gente boa e é feio ainda. Isso não começou agora. Começou décadas atrás, devagar, sem aviso. Cada mudança social pequena foi empurrando um comportamento maior. Hoje colhemos o resultado de coisas que nem foram discutidas na época. E o resultado tem nome, tem padrão e tem explicação. A maior verdade que alguém já te falou é: o cara não ficaria com você se você fosse feia. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. O homem, ele é muito visionário, muito visionário. Se ele olha pra uma mulher e ele considera ela aparentemente feia, ele não ficaria com aquela mulher. Ou seja, ele só ficaria com ela como última opção, entendeu? Ele colocaria ela lá no fim da lista. Então, assim, se desde o início eles já julgam a gente pela nossa aparência, por que a gente não pode fazer o mesmo? Gente, me perdoem, mas eu faço. Eu faço e faço muito. Eu julgo o cara, eu falo pra ele quanto ele é feio. Eu falo pras pessoas à minha volta o quão sortudo ele é por estar comigo, porque eu sou a pessoa mais linda do mundo. Gente, meu ego tá elevado hoje, só aceitem. Quando o cara começa a ficar com muita gracinha, eu simplesmente olho pra ele e falo assim: ei, querido, que isso? Lembre-se que o feio da história é você. Eu não deixo o cara me fazer de feia, gente, não deixo. Não deixo, eu sou maravilhosa demais pra isso. Ai, mas se apaixonar pela aparência dos outros, gente, o homem faz isso desde o início. Ai, mas você tá querendo se comparar com o homem. Não, amiga. Eu sou superior a um homem, entende? Então, justamente por eu ser superior a ele, eu observo a aparência, eu observo o jeito de falar, eu observo o jeito que ele me trata, eu observo absolutamente tudo, o jeito que ele trata a mãe dele. Gente, lembre-se de uma coisa, a gente quebra a cara, o cara sendo bonito e o cara sendo feio. O que vale é o caráter dele, certo? Mas sabendo que o cara ficou com você desde o início porque você é bonita, que caráter ele tem? Nossa, Carol, mas eu pedi demais pro cara ficar com uma mulher feia. Tá passando pano pra homem? Então tá. E se o problema nunca foi os homens sumiram, nem as mulheres mudaram? E se o problema for que ninguém ensinou ninguém a lidar com o novo jogo? Você já parou pra pensar quantas regras você segue sem saber de onde vieram? Talvez seja hora de parar de repetir e começar de fato a entender. Você já sentiu que os homens não chegam em você? Não chegam em você ou no Instagram, ou nas festas. Eu sentia muito isso quando eu ia em festa. E assim, hoje eu tenho uma opinião sobre isso muito forte, que é a seguinte: se os homens não estão chegando em mim, eu acredito fielmente... Ai, minha mão tá molhada. Isso não tá saindo. Eu acredito fielmente que Deus está simplesmente agindo e não colocando homens fúteis que, tipo, não vão agregar em nada na minha vida. Porque eles não vão significar nada.
uma conversa que não vai nem nada, ou numa festa, numa balada, você é um cara que não tá procurando nada com nada, é um cara sem vergonha, que, tipo, se você se envolver só vai se prejudicar, sabe? Então eu sinto que, tipo, se ninguém tá te chamando, procurando por você, ou querendo ficar com você em algum lugar, alguma festa, agradeça. Às vezes é simplesmente Deus não colocando pessoas necessárias na sua vida que só vão te prejudicar, não vão te ensinar alguma coisa, sabe? Só vai fazer você perder seu tempo, sofrer, e no momento certo ele vai colocar a pessoa certa na sua vida. Às vezes a resposta não está no grito, está no silêncio antes da pergunta. Às vezes a coragem não é sobre falar, é sobre aguentar a possibilidade do não. E às vezes a solidão moderna não é falta de gente, é excesso de medo. Fica esse pensamento aí, porque a gente vai voltar nele daqui a pouco. Um homem chamando uma mulher pra sair hoje em dia é assustador. Primeiro que eles não planejam nada, né? Eles te chamam pra sair, mas não fazem ideia de onde querem te levar. Eles mandam assim, pode decidir aí o que você quer fazer. Tipo, amigo, se você não é capaz de planejar um date, por que uma mulher vai querer sair contigo? Me explica. A energia é, eu quero sair com você, mas eu não quero pensar, eu não quero fazer esforço, então decide tudo aí que a gente vai. Aí eu deixo a mulher decidir pra ser mais confortável pra ela. Para de papinho furado, ninguém cai nisso não. É mais confortável pra você, que não precisa fazer nada, né? Me poupe. Completamente diferente de mandar. E aí, já tem planos pra sexta? Fica pronta às 8 que eu vou passar aí pra te buscar e a gente vai jantar num lugar maravilhoso. Sabe? E aqueles caras que respondem o story perguntando qual a boa? O que vocês querem com isso? Fazer pesquisa de mercado? Ver se a mulher vai fazer alguma coisa interessante e se enfiar no meio do programa dela? Não faz sentido. Ou o cara quer se enfiar no teu programa, ou ele manda assim, amanhã eu tô querendo ir pra tal lugar, eu tô querendo fazer tal coisa. Tipo, maneiro. O que você quer que eu faça com essa informação? Você não tá convidando a mulher pra nada, você tá querendo incluir ela num plano que já é seu, porque você não tá planejando nada especificamente pra vocês dois fazerem juntos. É totalmente diferente de chegar, por exemplo, eu descobri um lugar incrível, tô querendo te levar lá no sábado, bora? Aí sim é legal. Eu tô pensando em ir tal lugar. Parabéns, meu amigo. E geralmente não é um lugar legal, porque o cara que fala assim, nunca pensa numa coisa maneira pra fazer. E o homem que manda mensagem sábado à noite, sexta à noite, e aí, bora sair? A mulher demora pelo menos 2 horas pra ficar pronta. Você acha que ela vai se materializar de cabelo escovado e make perfeita na sua frente? Sem contar que chamar em cima da hora vai dar a impressão de que você chamou várias outras antes, todas recusaram, e aí você lembrou dela e resolveu chamar ela dos 45 do segundo tempo. Se tu é mulher e você aceita um convite desse, olha... E tudo que eu falei nesse vídeo é o normal de 2026. É o normal de hoje em dia, tá? De 10 caras, 9 vão ser assim. Por essas e outras que eu estou em celibato e muito bem, obrigada. Se você não tá, minha amiga, boa sorte, que você vai precisar. O dado que vem a seguir pode incomodar quem nunca parou para olhar de fora. Porque o que parece os homens estão desistindo é na verdade mais complexo. E o que parece as mulheres estão competindo mais também é. Os dois movimentos nasceram da mesma raiz, só que ninguém nunca contou essa história assim. Ok, we have to talk. Eu tava conversando com um rapaz esses dias e ele tava me falando sobre o ponto de vista dos homens, do porquê que os rapazes não chegam mais nas mulheres. Ele me disse que uma razão pela qual os rapazes não chegam mais nas mulheres é porque também eles estão frustrados e cansados de serem menosprezados, até porque também tem as mulheres que são cruel, né? Ok. E aí talvez você fale pra mim, Bruna, mas isso é necessário. Só que qual é a questão que eu fiquei me deparando com todo esse cenário? Eu comecei a me deparar, gente, com um movimento que eu já conversei com vocês aqui, que é sobre o quê? Na verdade, todo esse papo que eu vejo do pessoal esconde aí o medo que cada vez mais nós temos de tentar, de se frustrar, de amar e não dar certo. Óbvio que eu não tô aqui falando que você deve ser trouxa não, tá? Esses vídeos têm ajudado muito as mulheres a pararem de ser trouxa e idiota. Na verdade, é o que? Me preocupa, sinceramente falando, me preocupa verificar e perceber que cada vez mais os homens e as mulheres, as pessoas de modo geral, elas não demonstram mais o seu sentimento, elas não agem mais de forma madura. Vamos, gente, voltar novamente, resolver as nossas pendências dentro da gente e começar a ser sincero e transparente. Se eu quero, eu quero. Se eu não quero, eu não quero. E vamos buscar assumir isso ambas as partes. Porque, sinceramente, eu tô cansada desse movimento. Cansada desse movimento. E eu acho que não dá mais, sabe? Não dá mais pra gente viver fingindo, não dá mais pra gente viver omitindo as nossas emoções. Porque muitas vezes você não percebe, mas ao se fechar pra sentimentos ruins, experiências ruins, e aqui um parêntese grande, né? Não seja trouxa e otária. Você também pode acabar se fechando pra coisas boas,
para vivências. E ainda mais, o plus de tudo isso, que é o quê? Não resolver as reais pendências que existem dentro de você. Por isso que eu sempre vou defender, gente, façam terapia, resolva-se consigo mesmo. Porque quando você se resolve consigo mesmo, aí sim nós podemos nos colocar como duas pessoas maduras em uma conversa. E aí o problema já muda, né? Porque se eu sou a pessoa madura e o rapaz não é, então paciência, tchau, tchau, não tô mais aqui. Vamos começar com uma imagem simples. Imagina uma praça num sábado à noite há uns 20 anos. Grupos de amigos se cruzando, alguém cutucando o ombro do outro e falando: vai lá, chama ela para conversar. Existia um roteiro social ali, quase teatral, cheio de regras não escritas, mas que todo mundo mais ou menos sabia seguir. O homem se aproximava, arriscava uma frase, aguentava o desconforto de um possível não e seguia o jogo. Não era perfeito, tinha problemas, tinha exagero, tinha gente que ultrapassava limites. Isso sempre existiu e sempre vai precisar ser discutido com seriedade. Mas existia também uma coisa que hoje parece rara: disposição para o risco social. E é justamente esse ingrediente que começou a desaparecer silenciosamente ao longo dos últimos 15 anos. Gente, eu vou me arrumar aqui com vocês e vou estar fazendo um desabafo sobre esses homens de hoje em dia. Primeiro, não repara na minha cara de anêmica, não. É só que eu tô sem filtro e sem maquiagem. Por enquanto, que eu tô me arrumando. Amigas, eu não sei se é só comigo, mas eu não estou ficando com ninguém. Não sei se na minha cabeça eu sou bonita e na realidade eu não sou bonita. Eu reconheço que eu não tenho uma beleza extremamente extraordinária, mas, gente, eu me acho bonitinha assim. Agora, se você levar de base essa cara anêmica que eu tô sem maquiagem, também não vai adiantar de muita coisa, né? Deixa eu dar uma arrumadinha, pelo menos. Não sei se o problema tá, na falta de iniciativa dos homens, porque eu confesso que eu não saio muito. Não ando saindo muito pra lugares que, pessoas ficam. Realmente. Mas nem quando eu tava saindo. O máximo que chega em mim é, um velho. E eu já vi muito homem falando assim: ai, eu não chego nas mulheres porque eu tenho medo de levar fora. Nossa, que mundo é esse, meu Deus? Que mundo é esse? E só pra deixar claro, eu não fico com cara de bunda nos rolês, tá? Eu não fico, eu não fico assim. E ao mesmo tempo que eu não fico de cara fechada, eu também não fico igual uma maluca, dançando, espanta-homem, sabe? Eu não fico no modo espanta-homem algumas vezes. Na maioria eu não fico. Só que vocês me desculpem, mas eu também não vou ficar encarando o gatinho da festa o tempo inteiro, parecendo uma afobada desesperada. Eu não vou fazer isso. O máximo que eu posso fazer é passar na frente. E, gente, eu já fiz isso várias vezes, tá? Eu moro em Goiânia. E eu nem sei se ainda tem um Salseirinho. Acho que não, acho que fechou. Mas eu adorava ir pra lá, porque é lá é claro, sabe? O que me incomoda de boate é que boate é escuro. Eu sinto uma energia muito pesada em boate. Então, o Salseirinho eu achava o máximo, porque eu achava que lá tinha uma energia boa. Eu gostava de lá. E aí tinha um menino que sempre tava lá. Não sei se ele trabalha lá, se trabalhava, enfim, sei lá. Eu achava ele, tão lindo. E teve uma vez que eu passei na frente dele, eu juro, umas 3 vezes. Mano, pra mim passar na frente 3 vezes é desespero total. E aí você pode até pensar: amiga, esse homem não te quer. Esse homem não quer ficar com você. Gente, ele ficava me encarando. Ele ficava me olhando fixamente, que nem um maluco. E eu ficava bem, você não vai vir? E é óbvio que eu também não vou pagar de afobada, desesperada. Eu não ficava lá, enfim, encarando de volta muito e tal. Eu dava uma olhadinha, aí um sorrisinho, aí, sabe? Gente, eu sou discreta, eu não vou. Eu posso estar desesperada, mas eu não vou mostrar que eu tô desesperada. E ele é, um dos poucos que eu vejo que faz muito meu tipo. Porque eu gosto muito de menino tatuado. Muito tatuado. E ele era muito tatuado. Gente, o homem era inteiro tatuado.
E ele era gato, ele era muito gato. Mas enfim, não rolou. O nosso romance não aconteceu. E se ele não me queria, beleza, é um direito dele. Por que que ele ficava me encarando? Ele queria o quê? Que eu chegasse lá nele e falasse, oi, príncipe, quer um drink? Agora troca essa praça pelo cenário de hoje. A mesma faixa etária, o mesmo tipo de festa, só que o celular no bolso virou uma espécie de escudo emocional. E aqui está o primeiro ponto que quase ninguém para analisar com calma. A aproximação presencial não desapareceu porque os homens ficaram fracos ou sem interesse. Ela desapareceu porque o custo emocional de tentar subiu e a recompensa percebida caiu. Isso não é opinião solta. É um padrão comportamental que aparece repetidamente quando você observa como pessoas reagem a risco social ao longo do tempo. Quando o risco sobe e a recompensa parece incerta, o cérebro humano, de forma bem previsível, escolhe evitar. Não é covardia, é economia emocional. E de onde veio esse aumento de risco percebido? Aqui entra a primeira virada de percepção do vídeo. Nas últimas 2 décadas, as redes sociais transformaram a forma como homens e mulheres avaliam suas próprias chances antes mesmo de tentar qualquer aproximação. Antigamente, a régua de comparação de uma pessoa era o próprio grupo de amigos, o próprio bairro, a própria cidade. Hoje, a régua é o mundo inteiro, editado, filtrado e otimizado para parecer impecável. Um homem que antes se sentia razoavelmente confiante para puxar uma conversa hoje se compara, mesmo sem perceber, com uma versão idealizada de masculinidade que aparece o tempo todo na tela. E o mesmo acontece do lado feminino, só que de outra forma que a gente vai chegar já. Só que aqui mora algo interessante. Essa comparação constante não fez os homens desistirem de querer se relacionar. Fez eles desistirem de tentar do jeito antigo. Muitos ainda querem, muitos ainda sonham com isso. Mas o como fazer ficou embaçado. Cresceu uma geração inteira que aprendeu a se comunicar por texto, por curtida, por comentário, mas nunca treinou o desconforto de puxar assunto olhando no olho, sentindo o silêncio, aguentando um não, obrigada, sem que isso vire uma tragédia pessoal. E sem esse treino, a aproximação presencial vira uma montanha emocional gigante, mesmo quando na prática é só uma conversa. Enquanto isso, do outro lado, aconteceu um movimento paralelo que também merece ser entendido com cuidado, sem julgamento e sem generalização. As mulheres hoje vivem numa era de visibilidade constante. Antes, ser vista era algo que acontecia num raio pequeno. A rua, a escola, o trabalho, o bairro. Hoje, ser vista é uma prática quase profissional. Postar, se arrumar para postar, comparar likes, comparar engajamento, comparar retorno. E isso, gradualmente, criou uma dinâmica nova. A atenção masculina, que antes era buscada de forma mais direta pelos próprios homens, virou também um território de disputa entre mulheres, porque a validação social se tornou mensurável, visível e, de certa forma, quantificável. Não estamos falando aqui de vaidade como defeito. Estamos falando de um sistema que recompensa visibilidade com validação instantânea, e isso reformula comportamento em qualquer ser humano, homem ou mulher. Se toda plataforma te ensina, através de números, curtidas e comentários, que sua imagem é sua moeda social mais valiosa, é natural. Humano, previsível, nada absurdo. Que se desenvolva ali uma competição silenciosa por quem consegue capturar mais atenção. Isso não é maldade entre mulheres. É resposta a um ambiente que foi desenhado propositalmente para gerar esse tipo de disputa. E aqui está o ponto que costuma incomodar, porque desmonta a narrativa fácil. Os dois movimentos, o recuo masculino e o aumento da disputa feminina por atenção, não são causa um do outro. Eles são sintomas paralelos da mesma transformação cultural. Uma sociedade que trocou interação real por interação mediada por tela criou ao mesmo tempo homens mais receosos
de se expor socialmente e mulheres mais pressionadas a se destacar visualmente. Não existe vilão nessa história. Existe um ecossistema novo que ninguém testou antes e que estamos todos aprendendo a navegar ao mesmo tempo, sem manual. Vamos parar um segundo aqui e imaginar uma cena bem específica. Uma mulher se arruma, escolhe a roupa com cuidado, pensa na iluminação de uma futura foto, sai de casa com uma expectativa real de ser notada, de gerar impacto, de causar alguma reação positiva no ambiente. Ela chega no lugar e o que encontra é um grupo de homens que, na verdade, também queriam ser notados, também queriam causar impressão, mas nenhum deles vai iniciar contato, porque o medo do julgamento, de parecer insistente, de ser mal interpretado, de errar a leitura, pesa mais do que o desejo de se aproximar. Duas pessoas na mesma sala, com o mesmo desejo básico de conexão humana, paralisadas por camadas diferentes do mesmo medo moderno. Isso tem nome na psicologia social: aversão à rejeição amplificada por ambientes de alta exposição. Quando cada gesto social pode, teoricamente, ser filmado, comentado, exposto, o cérebro humano recalcula o risco de qualquer tentativa de aproximação. Não é exagero dizer que hoje, socialmente, um não obrigado carrega um peso simbólico maior do que carregava há 20 anos, porque existe sempre aquela sombra de e se isso virar motivo de piada, de print, de comentário? Isso não justifica comportamento invasivo, muito pelo contrário, limites sempre precisam existir e ser respeitados, mas explica por que tantos homens, mesmo os mais gentis e bem intencionados, preferem simplesmente não tentar. E tem outro ingrediente nessa equação que quase nunca é citado: o excesso de opções percebidas. Aplicativos de relacionamento, redes sociais, algoritmos de recomendação, tudo isso criou a sensação de que sempre existe mais uma opção a um deslizar de dedo. Isso parece libertador, mas psicologicamente gera o efeito oposto. Quanto mais opções parecem disponíveis, menos valor cada tentativa individual parece ter, e menos motivação existe para insistir numa aproximação real, presencial, que exige coragem. Por que enfrentar o desconforto de puxar assunto numa festa, se teoricamente existem centenas de perfis esperando um oi digital sem risco nenhum de constrangimento público?